Oiê, pessoal! Em primeiro lugar, feliz ano novo! Passou o nosso carnaval, vamos falar de assunto sério? Um assunto que eu sou apaixonada, que eu sei que vocês gostam, não por tanta paixão assim, mas pelos apertos que passam em casa, que tem a ver com sono infantil. Mas eu já aviso que a treta hoje é muito grande. Eu vim te falar sobre as principais mentiras que as consultoras de sono contam. Antes do vídeo começar, eu vou pedir pra gente dar uma respirada, porque realmente a treta é muito grande. E eu quero, em primeiro lugar, deixar claro que esse vídeo não tem caráter difamatório. Eu não vim aqui pra difamar consultoras de sono, eu vim aqui orientar, tá? A gente tá de frente aí de um boom de profissionais formadas em consultoria de sono. Tá ali passando no Instagram da Mamãe Pediatra, da Bianca, da Amanda, da Pérola, de repente, pá, planta ali uma publicidade. E às vezes uma coisa que para você não era um problema até passa a ser, porque os textos te fazem pensar que às vezes existe um problema numa coisa que você nem enxergava. E é por isso que eu vim aqui. Infelizmente, essa profissão não é regulamentada. O que significa isso? Que na teoria essa profissão não existe, né? Ela não existe um conselho de classe. Mas obviamente que eu não estou desmerecendo as profissionais desse ramo, mas eu estou dizendo que não existe um conselho de classe. Isso faz com que os cursos não sejam homogêneos, né? Tem cursos de 2 horas e meia, de 4 horas e meia, de 6 meses, de 1 ano, cursos um pouco mais longos do que isso, e cada curso tem a sua própria grade curricular. Não existe uma grade pré-determinada por um órgão educacional e um órgão de saúde. Não existe um pré-requisito para essas pessoas serem consultoras de sono, né? Tem pessoas que nem da área de saúde são e estão ali fazendo os cursos para se tornarem consultoras. Não existe uma prova ao final para saber se essa pessoa aprendeu, um teste prático. E se por acaso acontecer algum problema, alguma sequela desse atendimento, você não tem como reclamar para um conselho de classe, como você pode reclamar, por exemplo, para o conselho de medicina, certo? Se eu fizer alguma coisa errada. Então não existe isso. E isso favorece com que mais e mais profissionais apareçam no mercado. Hoje a gente tem esse boom aí, um monte de gente se formando, porque é muito fácil se tornar. Fácil, não entendo no sentido pejorativo, mas no sentido de não ter pré-requisito, de existir milhões de cursos. Óbvio que devem existir cursos de qualidade, mas eu tô colocando para vocês como que isso torna fácil uma pessoa se intitular consultora de sono sem às vezes não ter a menor noção do que tá fazendo e não entender das sequelas. E o principal, essa pessoa tá muito convicta de que o que ela tá fazendo é certo, mas ela não tem noção, não tem embasamento real do que acontece ali por trás, né? Então eu vim aqui com o caráter de te informar para que você olhe com um olhar diferente, tá? Não são todas as consultoras que falam essas mentiras que eu vou dizer aqui. Muitas, aliás, não dizem, e ainda bem que a gente começa a surgir um ramo um pouco diferente de profissionais que trabalham com sono. Mas mesmo assim é algo que me preocupa. Eu mesmo fui consultada por 2 consultoras na época do Bento, todas prometiam ser extremamente humanizadas, e quando ele não respondeu mais às terapias que elas propunham, aos métodos que elas propunham, elas começaram a falar em fazer, né, deixar chorar, em deixar no quarto sozinho, em não dar o peito para dormir. Então, no final das contas, elas acabaram se igualando. Então, até me preocupa esse ramo novo aí que vem surgindo de consultorias, como se fosse algo inofensivo, totalmente humanizado, e a gente sempre tem que ter um pé atrás. Eu digo que consultoria de sono, na verdade, é como uma indicação de uma cesariana, uma indicação de uma fórmula. Existe uma porcentagem pequena de crianças que vão precisar de algum tipo de interferência e que isso precisaria ser avaliado por um profissional que realmente entende de sono e não que julgue, né? Senão acontece que nem acontece com a fórmula. Todo mundo precisa de fórmula, todo mundo precisa de cesariana e agora parece que todo mundo precisa de consultoria de sono. Então vamos aprender pra gente não cair nessas ciladas? A mentira número 1 que nos contam é que os nossos filhos não vão dormir a noite toda se a gente não ensinar. Nossos filhos nunca vão deixar de mamar para poder dormir e que eles vão despertar a noite toda se a gente não intervir. Gente, isso é uma mentira cabeluda, basta você observar a evolução da espécie. Quer dizer que as pessoas passaram a dormir a noite toda só depois das consultorias de sono? Óbvio que não, né? Dormir é uma necessidade básica, assim como comer, beber água, respirar, bater o coração. Então é uma coisa que vai acontecer sim naturalmente, não na expectativa do adulto. Porque nós adultos aprendemos que criança dá trabalho até 3 meses, né? E depois que a vida vira um mar de rosas. Mas não é assim, né? A gente se surpreende e aprende que eles acordam muito mais. Algumas vão acordar até 4 anos de idade, né? Então, assim, os estudos mostram que uma grande maioria absoluta acorda até mais ou menos 18 meses. Depois de 18 meses, isso começa a declinar.
tá? Então vai ter uma parcela que vai passar a dormir ali com entre 2 e 3 anos e uma parcela que vai passar a dormir um pouco depois de 4 anos, tá? Então eu sei que vocês ficam desesperadas quando eu falo isso, mas eu só estou expondo pra vocês o que é natural de um bebê amamentado, seguro, né? Porque muda sim a fisiologia do sono quando o bebê recebe fórmula. Mas mesmo com fórmula tem bebês que vão acordar muito à noite sim, né? Dependendo do contato com a mãe, do pele a pele, da genética, do meio em que ele vive. Então tem múltiplos fatores aí, mas eu tô falando no geral, bebês amamentados vão acordar sim até 18 meses. Depois de 18 meses, o número de bebês que acorda começa a cair, né? Uma parcela vai dormir entre 2 e 3, como eu disse, outra parcela com 4 anos e raríssimos vão passar a dormir com 6 anos de idade. Então é algo que deixa a gente um pouquinho desesperada, mas se a gente tem uma noção, a nossa expectativa baixa e a gente fica um pouco mais relaxado. Nem tô dizendo que você tem que aceitar isso, o meu filho só vai dormir com 6 anos e eu tenho que sofrer e morrer até lá. Não é isso. Eu só tô pedindo pra vocês para que não joguem essas coisas nas costas da criança. Não é culpa da criança, é natural de uma criança despertar de noite. Muito comum nessas faixas etárias que eu expliquei. E dizer pra mamãe que um bebê nunca vai dormir sozinho a noite toda, que ele não vai aprender se ela não fizer uma interferência, é maldade feia, é maldade rude para poder vender e ganhar dinheiro, né? Então fiquem atentos que isso é uma mentira. Mentira número 2, as consultoras de sono dizem que se você não treinar o sono do seu filho agora, ele pode ter transtorno de sono na vida adulta. Mentira! Mentira cabeluda, mentira feia e maldosa. Os estudos não provam isso, nós não temos nenhum estudo de boa qualidade com um número grande de crianças em idade de bebezinho, né, que foram analisadas até a vida adulta para mostrar que elas desenvolvem transtorno de sono só porque acordam de madrugada para mamar. Esses estudos não existem, tá? Na verdade, dizem por aí que 25% das crianças têm transtorno de sono. Eu penso que se uma em cada 4 crianças tem transtorno de sono, né, que são esses despertares, isso não é transtorno de sono, né, gente? Isso provavelmente é uma variação da normalidade. E na vida adulta, alguns estudos falam que 5 a 10% da população tem algum problema de sono, mas é multifatorial. Geralmente está associado à vida que leva, ansiedade, estresse, fatores genéticos, então é multifatorial. Eu só posso te dizer que se você respeitar o sono do seu filho, se você está aí numa boa vibe de aguardar o desenvolvimento do seu filho, isso não vai gerar malefício para ele relacionado ao desenvolvimento do sono dele e à consolidação do sono dele na vida adulta. Pode ficar tranquila. Mentira número 3. Te contam que se seu filho não dormir a noite toda, ele vai ficar obeso. Que maldade, gente, que coisa feia. Isso não existe, tá? Primeiro lugar, que existem sim estudos que correlacionam a qualidade do sono noturno com a obesidade. Mas em primeiro lugar, esses estudos foram feitos em crianças grandes, adolescentes e adultos, tá? Em segundo lugar, que esses estudos não falam sobre números de despertares noturnos. Eles falam sobre poucas horas dormidas. Então, um adulto que dorme poucas horas por noite tem uma chance maior de ter obesidade, tá? Mas também é muito importante a gente entender que não é uma relação causal. A gente precisa até saber interpretar artigo, porque, tá bom, a criança de 10 anos que dorme poucas horas por noite tem mais chance de ter obesidade. Mas é o dormir pouco que faz a criança ficar obesa? Não é causa, entende? É associação. Existe uma associação entre dormir pouco e ficar obeso, mas não significa que dormir pouco cause obesidade. Peraí, eu vou esclarecer para vocês. Por exemplo, um determinado estudo mostrou que as pessoas que jogam basquete são 20 centímetros maiores do que as pessoas que jogam futebol, tá? Eu tô criando esse estudo aqui agora. Aí você vai dizer que jogar basquete faz a pessoa crescer 20 centímetros? Não é isso. Provavelmente, essas pessoas que jogam basquete, que são altas, tiveram mais sucesso do que as que são menores. E por isso elas continuaram jogando e as outras acabaram desistindo, entende? Então não significa que jogar basquete faça a pessoa crescer, né? Toda atividade física ajuda no crescimento e no desenvolvimento, claro. Mas não é o basquete que faz a pessoa crescer, entende? Mas existe uma associação. Realmente, quem é muito grande tem mais chance de jogar basquete, tá certo? Então não significa que a pessoa dorme menos horas à noite que com certeza ela vai ser obesa. Ou que dormir menos horas cause a obesidade. Mas existe uma relação. Só que isso não tem nada a ver com bebês. E isso não tem nada a ver com números de despertares noturnos, que é o que incomoda a nós pais.
Mentira número 4, pra mim é uma das mais terríveis que deixam as mães de cabelo em pé, que é, se o seu filho não dormir bem a noite toda, ele não vai liberar GH, que é o hormônio do crescimento, e aí ele não vai crescer. Maldade, maldade feia, maldade rude. Não existe nenhum estudo que diga isso, gente, que uma criança que tem despertares noturnos para mamar não consegue crescer. Nenhum estudo conseguiu ver relação, né, entre o número de horas dormidas e o crescimento do bebê, ou o número de despertares e o crescimento do bebê, tá? O que a gente sabe é que sim, o GH, o hormônio do crescimento, ele é liberado no sono. E ele é liberado na fase de sono mais profundo, quando o bebê está dormindo mais profundamente. E o bebê dorme em ciclos, né? Ele tem um sono mais leve, depois vai aprofundando, depois fica um pouco mais leve de novo e ele acorda. É mais ou menos assim. E o que eu posso dizer pra vocês é que no início da noite ele vai ter um ciclo de sono que tem muito mais sono profundo. E no final da noite ele vai ter ciclos de sono com muito mais sono leve. Por isso que eles despertam mais no final da noite e eles acordam mais vezes, eles se mexem mais vezes. E aquele primeiro bloco de sono lá costuma ser um bloco de sono mais duradouro e com um pouco menos de movimento, tá? Então, significa que nas primeiras horas de sono do bebê é que ele vai liberar mais GH. Então, se o seu bebê dorme, mas ele desperta, mas ele consegue fazer ciclos de 60, 90 minutos de sono, provavelmente ele está liberando GH e ele vai crescer adequadamente. Então, não fiquem neuradas com isso, porque não tem nenhuma comprovação científica, isso é história para te aterrorizar. Eu tenho estudado um pouco de marketing digital e eu tenho entendido como as pessoas vendem os seus produtos, né? O Érico Rocha, que é famoso do marketing digital, diz que é maravilhoso você vender seu produto para uma pessoa que te admira muito e que quer muito o seu produto, vender para uma pessoa que te admira mais ou menos, mas que o que te faz ficar rico é vender para uma pessoa que nem sabe que precisa do seu produto. É convencer as pessoas de que seu produto é necessário. Então, quando elas inventam um monte de mentira, que eu vou parar de listar aqui, senão não tem fim, quando te conta esse monte de mentira, você acaba comprando. Às vezes você tá lá tranquilona, seu bebê acorda 3 vezes à noite, 2, às vezes 4. Você tá cansada, óbvio, mas você conseguiria seguir em frente se alguém te dissesse que é normal, que tá tudo bem, que não vai ter prejuízo. Mas quando começam a te dizer que vai ter um prejuízo, que vai acontecer alguma coisa, aquilo não era um problema e até se torna. Então esse vídeo tem esse intuito, te mostrar que algumas coisas que são ditas são mitos, outras são mentiras cabeludas, outras são formas de marketing. Algumas pessoas dizem essas coisas por maldade, outras dizem por desconhecimento mesmo, exatamente porque eu disse que a formação dessas pessoas não é um curso muito bem regulamentado, não tem uma grade curricular muito exata, não tem nenhum órgão que vigie esses cursos de consultoria. Então, não caia nessas. E eu vou voltar mais depois para falar mais de sono com vocês. Ó, se inscreva no canal, vou marcar aqui, assista o videozinho aqui de esterogestação, que é bem bacana e tem tudo a ver com essa aula que eu falei. Então, um abraço para vocês, não se esqueçam de curtir e de se inscrever no meu canal. Beijinhos, até mais!